Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, é importante que você tenha em mãos caderno, caneta, lápis e borracha para que você realize as atividades propostas, bem como anotações dos conteúdos que serão apresentados na aula de hoje. E não esqueça de acessar diariamente o Google Classroom. É lá que você vai validar a sua presença por meio da atividade obrigatória e também interagir com o seu professor ou sua professora. Então aqui na tela para você, já aparecem os objetivos da nossa aula de hoje, que é compreender a importância das fontes de energia para a sociedade atual, bem como classificar as principais fontes de energia existentes na atualidade e os recursos que provêm de acordo com os diferentes critérios. Então a gente vai conhecer as fontes de energia, as principais fontes de energia que nós temos na nossa sociedade, que nós utilizamos, bem como formas de classificação, como que nós vamos poder classificar essas diferentes fontes de energia. Então aqui na tela, a nossa reflexão inicial. É o momento onde você pensa um pouquinho para a gente dar início ao aprofundamento dos conteúdos. Qual é a importância das fontes de energia para a nossa sociedade? Por que a energia é importante para a nossa sociedade? Ou ainda, por que a energia é importante para você na sua vida, estudante? Pensa aí. Muito bem, estudante. Talvez você tenha pensado sobre a importância da energia na sua vida, relacionando com a energia elétrica na sua casa, talvez com o botijão de gás, ou com os veículos automotores, carros, caminhões, ônibus, aviões, trens, enfim. Mas se a gente for pensar na importância que ela tem, a importância das fontes de energia para a nossa sociedade são de extrema importância, são de magnitudes muito amplas. E aqui na tela, para a gente compreender um pouco melhor essa importância, você vai ver ali na tela que as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para proporcionar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então nós vamos perceber que as fontes de energia são elementos que nós vamos utilizar para que alguma coisa entre em funcionamento, que algo entre em movimento ou ainda que nós tenhamos a produção de eletricidade. E a ilustração que você vê ali do lado direito da sua tela, ela mostra ali alguns exemplos, algumas formas de produção de energia que serão aprofundadas ao longo da nossa aula de hoje. Também, quando a gente fala em fontes de energia, nós vamos perceber que elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Ali na tela, já aparece para você uma das formas de classificação, que é a forma onde nós classificamos ela em fontes de energia convencionais e fontes de energia alternativas. E aí, já na sequência, aparece para você que as fontes de energia convencionais são as fontes de energia utilizadas há mais tempo pela nossa sociedade e elas apresentam grandes impactos ambientais. O carvão mineral é um desses exemplos, aonde foi a fonte de energia que impulsionou a Revolução Industrial, que é a imagem que você pode ver do lado direito da sua tela. Olhando ali do lado direito, você vê uma série de chaminés, uma série de indústrias emitindo gases poluentes. E esses gases poluentes são provenientes da queima do carvão mineral. Então, o carvão mineral é um dos exemplos que podem ser destacados como uma fonte de energia convencional. Aqui, quando a gente fala em fontes de energia alternativa,
são opções energéticas de menor impacto ambiental negativo, sendo, portanto, uma possibilidade de mudança na atual matriz energética. Então, nós estamos falando em fontes de energia que são alternativas às tradicionais. Então, elas trazem alguns pontos positivos, que é principalmente o menor impacto ambiental. E a ilustração que você vê do lado direito ali da sua tela, ela mostra para você algumas dessas formas alternativas de produção de energia. Nós também, quando falamos nas fontes de energia, aí na tela você vê também os exemplos, convencional, carvão mineral, petróleo e seus derivados. Quando falamos dos derivados do petróleo, gasolina, querosene, o óleo diesel e também a hidroeletricidade e a lenha, a queima da madeira. Já nas alternativas nós temos ali solar, eólica, biomassa e a maré motriz. E agora, uma outra forma de classificar é essa que você vê ali na tela, em primárias e secundárias. Então, quando nós estamos classificando as fontes de energia em primária e secundária, olha lá, uma fonte de energia primária é toda a forma de energia disponível na natureza, antes de ser convertida ou transformada. Consiste na energia contida nos combustíveis crus. Então é aquela fonte de energia que, quando extraída da natureza, já é capaz de produzir energia. A exemplo do carvão mineral, que é obtido na natureza e, quando submetido ao processo de combustão, o processo de queima, libera calor, liberando assim energia. Nós temos também as secundárias, que, conforme você vê ali na tela, a energia secundária é a que resulta da transformação da energia primária por intermédio de processos tecnológicos. Então, quando eu estou falando em uma fonte de energia secundária, ela tem que ser submetida a algum processo de transformação. A exemplo do petróleo. O petróleo é a primária, os seus derivados, gasolina, óleo diesel, querosene, passam a ser secundários. E aqui você vê exatamente na tela os exemplos tanto da primária quanto das fontes de energia secundárias. Então ali você consegue comparar que são as primárias e as secundárias, conforme já exemplificado aqui na nossa aula. E uma outra forma de classificação das fontes de energia é em renováveis e não renováveis. Na tela aparece para você que as fontes de energia renováveis são aquelas que não se esgotam rapidamente em função da sua utilização pelo ser humano. Ou ainda, é aquela que pode ser regenerada ou reutilizada em uma escala que possa sustentar sua taxa de consumo. Então, quando estamos falando em renovável, estamos falando de uma fonte de energia que pode ser reposta, ela pode ser renovada. A exemplo do que acontece com a cana-de-açúcar que gera o etanol, aonde uma área cultivada com cana-de-açúcar, ela vai ser submetida ao processo de colheita e, posteriormente, nós plantaremos novamente cana-de-açúcar, que dentro de um espaço de tempo bastante curto resultará novamente na produção de etanol. Já as fontes não renováveis, que você está vendo ali na tela, uma fonte de energia não renovável é aquela que não pode ser regenerada ou reutilizada em uma escala que possa sustentar sua taxa de consumo. E essas fontes existem em quantidades finitas ou são consumidas mais rapidamente do que a natureza pode produzi-las. Aí você tem que pensar que as fontes não renováveis, elas não podem ser repostas pelo ser humano. Elas são fontes finitas e esgotáveis. E quando nós estamos consumindo essas fontes de energia, o nosso planeta não é capaz de reproduzir essa fonte na mesma velocidade que nós estamos consumindo com ela. E aqui alguns exemplos na tela para você das fontes renováveis e das não renováveis. Renovável ali a gente tem o sol, o vento, a água, a energia geotérmica, a biomassa e também o hidrogênio. Já entre as não renováveis nós vamos encontrar os combustíveis fósseis e a energia nuclear proveniente do urânio. E agora na tela para você o nosso primeiro quiz. Acompanha lá, O que são fontes de energia? Letra A. Recursos naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Letra B. Diferentes modais de transporte utilizados pelo ser humano na atualidade. Letra C. Forças provenientes do interior do planeta que resultam em movimentos das placas tectônicas. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha? Qual que você indica?
Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? Na tela vai aparecer para você a resolução, ó, letra A. O que são fontes de energia? São recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. E agora a nossa primeira atividade. Você, estudante que está acompanhando essa aula apenas pela televisão, é importante que você realize essa atividade e encaminhe para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nessas aulas que estão ocorrendo neste período de quarentena. E caso você esteja acessando o Google Classroom pelo aplicativo Aula Paraná, é importante que você também realize essa atividade para que você também possa tirar dúvidas nesse ambiente virtual e aprimorar os seus conhecimentos sobre esse assunto. Então ali na tela, ó, aparece para você a nossa primeira atividade. Diferencie fontes de energia renováveis das fontes de energia não renováveis e cite exemplos. Então eu quero que você explique a diferença entre as fontes de energia renováveis e as não renováveis e ainda coloque exemplos para cada uma delas. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, mas não fique preocupado. Caso você não tenha conseguido concluir essa atividade, você pode dar continuidade a ela após o término dessa nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de energia renováveis. Nós vamos trabalhar com o critério de classificação em fontes de energia renováveis e não renováveis. E a primeira que aparece já na tela para você é o Sol, onde a energia solar ela é renovável e limpa e obtida pela luz do Sol, utilizada tanto para o aquecimento da água, energia térmica, ou como fonte de energia elétrica. E para termos a energia solar utilizada para a produção de eletricidade, será necessária a utilização de placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas são aquelas que são capazes de transformar a radiação solar em eletricidade por meio de processos químicos. Se você olhar na tela com bastante atenção, do lado direito da tela, você está vendo um parque onde nós temos a instalação de uma série de placas fotovoltaicas. E essas placas fotovoltaicas transformam a energia do Sol em eletricidade. E você observando aqui do lado esquerdo da tela, você vai ver ali que a energia solar é proveniente da luz do Sol e obtida através das placas solares, que têm função de captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica, conforme já esclarecido aqui. E aí, outro exemplo aqui das placas fotovoltaicas. Aqui você está visualizando uma placa fotovoltaica capaz de transformar a luz solar em eletricidade. Porém, nós temos uma outra forma de utilização da energia solar para a produção de eletricidade, que é o que você vai ver na tela agora, a energia heliotérmica, que é um método indireto de produção de energia elétrica, em que a luz solar é refletida por espelhos e concentrada em forma de calor, energia térmica, em um receptor. Então, quando nós estamos utilizando a energia solar como heliotérmica, nós estamos concentrando os raios solares por meio de espelhos em um ponto só, como você consegue observar nessa imagem aqui. Então, toda a base no entorno dessa torre aqui é repleta de espelhos e os raios solares, ao incidirem nesses espelhos, todos convergem para um ponto, onde a temperatura nesse ponto aqui será bastante elevada. E essa temperatura elevada é energia térmica que poderá ser utilizada para aquecimento de água e posteriormente movimentar turbinas e produzir eletricidade, ou ainda ser utilizada essa água quente com os mais diversos fins, de acordo com o objetivo dessa usina heliotérmica. Nós também vamos perceber que, além da energia solar, uma outra forma de energia renovável é aquela que utiliza a água, podendo ser, no caso aqui, a água dos rios. E aí nós vamos ter as usinas hidrelétricas. Olha lá, a usina hidrelétrica, ela consiste na obtenção de energia elétrica através do potencial hidráulico de um rio. Então, quando a gente está falando do potencial hidráulico, nós estamos falando na velocidade com que essa água se desloca e na capacidade dessa água de produzir eletricidade. E aqui a figura que você está vendo é da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do nosso país, que produz cerca de 20% da energia elétrica do nosso país e também sendo responsável por produção de cerca de 90% da energia consumida pelo Paraguai, uma vez que a usina de Itaipu ela é binacional, administrada tanto por governo brasileiro e paraguaio. Nós vamos ver aqui que na imagem que você vê na tela, ela está explicando de forma breve o princípio de funcionamento, aonde a água que está represada, ela vai descer aqui por um túnel, por um tubo, e esse tubo, nós temos nesse tubo aqui uma turbina. E aqui você observa o detalhe dessa turbina, aonde a força da água irá movimentar essa turbina, resultando na produção de eletricidade. E é muito importante destacar que no Brasil nós temos as usinas hidrelétricas responsáveis por grande parte da energia produzida. Agora na tela ali, você está vendo que nós temos também o vento, ou seja, a energia eólica. E a energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou ainda velas para impulsionar veleiros. Então, o vento ele já é utilizado há muito tempo para produzir energia.
A gente pode pensar nas grandes navegações e nas caravelas, que utilizavam a ação dos ventos para se deslocar. Ou ainda nos moinhos, que para realizar a moagem dos grãos ou as outras atividades ali propostas, utilizavam a força do vento para movimentar. Nós temos a Holanda como um país que utilizou e utiliza até hoje a ação dos ventos para impulsionar os moinhos. E ainda nós temos a questão das usinas eólicas, que transformam a força do vento em eletricidade. Então nós temos vários usos do vento, da energia eólica. Aqui na figura você vê ali um parque eólico, então um dos aerogeradores. Nós também vamos encontrar as usinas geotérmicas. Usina geotérmica é aquela que vai utilizar o calor proveniente das camadas internas do nosso planeta para produzir energia, para produzir eletricidade. Então nós vamos ter a água, que estará em contato com essa estrutura interna do nosso planeta que apresenta temperaturas elevadas, e o calor faz com que a água entre em ebulição e esse vapor faz com que as turbinas se movimentem. E nós temos também a biomassa. Quando estamos falando em biomassa, acompanhe ali na tela, ó, que é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Então nós temos material orgânico, cuja decomposição libera gases, e esses gases são coletados, são envasados, e esses gases são utilizados para produzir energia por meio da queima, resultando na ebulição da água. Então a água vai ferver e nós vamos ter uma turbina entrando em movimento. Ou ainda o próprio bagaço da cana, por exemplo, ou resíduos que são incinerados, e essa combustão também liberando uma grande quantidade de calor. E também o hidrogênio. O hidrogênio ele está associado ao oxigênio, a reações químicas entre o oxigênio e o hidrogênio. Acompanhe ali na tela, ó. Para a sua utilização como fonte de energia, é necessário o seu uso junto a uma célula de combustível. A célula de combustível é uma tecnologia que utiliza a combinação química entre os gases de oxigênio e de hidrogênio para gerar energia elétrica, energia térmica e água. Então, quando associam-se esses dois elementos, nós temos ali a produção de calor, nós vamos ter energia sendo produzida e como resultante dessa reação química nós temos a liberação de água como resíduo dessa reação química. E agora o nosso quiz aqui, ó. Olha lá na tela, ó. Qual das alternativas apresenta apenas fontes de energia convencionais? Letra A, sol e vento. Letra B, petróleo e carvão mineral. Ou letra C, água e sol? A, B ou C, o que você acha? Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? Resolução na tela, ó. Letra B, petróleo e carvão mineral. Todas as outras não estão adequadas ao que se pede. Aonde? Eu quero saber ali, qual das alternativas apresenta apenas fontes de energia convencionais? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouco agora sobre as fontes de energia não renováveis. E a primeira que já aparece na tela ali para você, ó, são os combustíveis fósseis e o petróleo, aonde a formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânica sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, sofrendo transformações por milhares de anos. Então, para que nós tenhamos a formação do petróleo, nós temos que ter
material orgânico confinado em um ambiente rico em umidade, submetido à pressão durante um longo período de tempo, milhares e milhares de anos. E esse processo resulta na formação do petróleo. E como a gente sabe, o petróleo é um recurso finito, ele vai se esgotar. Por quê? Como o processo de formação do petróleo demorou milhões de anos, para que o nosso planeta possa novamente formar petróleo, será necessário uma série de transformações na estrutura geológica, bem como um tempo muito longo. Aqui, ó, além de estar em uma bacia sedimentar, é importante a presença de algum tipo de rocha reservatório, geralmente uma rocha porosa, coberta por uma rocha seladora, que impede com que o óleo escape para a superfície vindo a se dispersar. Então esse material orgânico rico em umidade, ele tem que estar confinado, ele tem que estar preso, aprisionado. E aí ele vai sendo submetido à pressão ao longo de milhões de anos para que o petróleo venha a surgir e esse petróleo, esse óleo que vai se formar, não venha a se perder, a se dissipar aí pelo meio. E a imagem que você vê ali do lado direito da sua tela mostra uma plataforma de extração de petróleo em áreas oceânicas, na bacia sedimentar. Aqui a gente tem a imagem do lado direito da sua tela de uma refinaria. E aí, quando a gente vai falar em refinaria, nós temos que pensar no processo de obtenção de outros produtos que são provenientes do petróleo. Então, conforme você está vendo ali na tela, o refino é um método utilizado para se obter uma série de subprodutos do petróleo. Ele se baseia na diferença das faixas de temperatura de ebulição das frações do petróleo. O que significa tudo isso? Na próxima imagem aqui, ó, você vai compreender. Ó. Aqui nós temos a torre de fracionamento. E a torre de fracionamento, ela vai ser responsável por realizar o processo de refino do petróleo. Então, observe que nós temos uma fornalha aqui e nós temos aqui um reservatório de petróleo. Então, esse reservatório de petróleo contém o petróleo cru e esse petróleo cru acaba sendo bombeado, nós temos aqui a bomba, que vai enviar esse petróleo para uma fornalha, aonde as elevadas temperaturas vão fazer com que as cadeias de carbono comecem a se quebrar. E aí nós vamos ter algumas partes desse petróleo evaporando. À medida com que esse petróleo vai evaporando, quanto mais alto ele for na torre de fracionamento, menor será a sua densidade. E nós vamos ter inclusive uma parcela do petróleo que não vai evaporar. E essa parcela que não evapora, então ela vai ser submetida a essa temperatura extremamente elevada e vai ficar aqui na parte inferior da torre de fracionamento. E aí vão ser os resíduos do petróleo, podendo ser utilizados na produção de asfalto, de parafina e outros subprodutos. Nós vamos ter uma parcela do petróleo que vai subir e quando chegar nesse ponto da torre de fracionamento, ela vai retornar ao estado líquido. E aí nós vamos ter os óleos lubrificantes. Porém, o mesmo petróleo que passa aqui, que não se torna líquido aqui, ele pode vir a se tornar líquido aqui no número 3. E aí no número 3 nós vamos ter o óleo combustível. Se ele não se tornar líquido aqui, ele pode se tornar líquido aqui, no número 4, querosene. Ou ainda pode se tornar líquido aqui quase no topo da torre, como gasolina. Ou ainda ele pode sequer retornar ao estado líquido. Então nós vamos ter o gás, que é o gás de cozinha. E quando a gente fala em gás de cozinha, nós denominamos ele de gás liquefeito de petróleo, GLP. E essa denominação é proveniente da seguinte situação. Quando o gás de cozinha, o GLP, ele é confinado nos cilindros que nós chamamos de botijões, ele vai, em função do aumento da pressão no interior do cilindro, ele muda de estado físico, saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido. Então esse gás, ao ser confinado dentro do cilindro, ele vai estar no estado líquido. E à medida com que ele sai do interior do cilindro e chega à pressão atmosférica normal, ele sai do estado líquido e retorna para o estado gasoso. Mas o que é importante você perceber que é a torre de fracionamento que vai fazer com que as cadeias do carbono venham a se quebrar e nós tenhamos uma série de subprodutos surgindo aqui do petróleo. Nós também, ao falarmos em combustíveis fósseis, nós não podemos deixar de tratar do carvão mineral. E o carvão mineral ali, ó, veja na tela, ó. O carvão mineral ou carvão fóssil é originado dos restos de vegetais que viveram há milhões de anos em locais pantanosos.
À medida com que esses vegetais morriam, suas partes foram se acumulando nos fundos lodosos dos terrenos. Então, ao longo do tempo, uma série de vegetais foram entrando, foram morrendo e foram sendo cobertos por outras camadas de rocha, de lodo, e foram sendo confinados. E isso resultou na produção, na formação do carvão mineral. E não confunda carvão mineral com carvão vegetal. O carvão mineral é uma rocha, o carvão vegetal é proveniente da madeira. Nós vamos perceber aqui, devido à ação da temperatura e da pressão ao longo dos milhares de anos, esses restos se transformaram em rochas, formando jazidas de carvão. Então aqui você tem uma representação que você pode ver bem grande aí na sua tela, que mostra para você uma região pantanosa há 300 milhões de anos, e aí há cerca de 100 milhões de anos o que aconteceu? Essas plantas elas vieram a morrer, nós tivemos ali uma cobertura de lama, depois tivemos água, depois, em função de mudanças no processo geológico, novamente novas camadas de terra se sobrepondo, o que fez com que aquela primeira camada fosse a camada que desse origem ao carvão mineral. E ainda, falando em combustíveis fósseis, nós não podemos esquecer do gás natural, que conforme você pode ver na tela, o gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais e podem ser classificados em duas categorias, associado e não associado. Então, o gás natural, quando ele é obtido, as condições atmosféricas naturais, nós vamos tê-lo no estado gasoso. E aqui você pode ver que o gás associado é aquele que, no reservatório geológico, se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás. Então, obtido junto com o petróleo, associado ao petróleo. Então, quando nós temos a extração do petróleo, nós temos, juntamente com esse petróleo, o gás ali associado. Já o gás não associado, conforme você pode ver ali na sequência, é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório. Então ali nós temos simplesmente uma área onde nós temos um gás confinado que não está associado ao petróleo e nem a nenhum outro tipo de combustível fóssil. E aqui a energia nuclear por fim aqui, aonde a energia nuclear, conforme você pode visualizar ali, é a energia nuclear ou atômica é produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível. E esse processo de produção de energia nuclear, ele se dá a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio. Então, a partir do momento que nós temos a divisão do núcleo do átomo de urânio, ele acaba liberando uma grande quantidade de energia. O grande problema é que, juntamente com essa energia, são produzidos radiação contaminante, raios alfa, beta ou gama. E esses raios, se em contato com os seres vivos, com a natureza, podem provocar danos irreversíveis aos seres vivos, bem como à natureza, tornando toda uma área inabitável. E aí vale a gente destacar alguns acidentes nucleares que aconteceram ao longo da história. Nos Estados Unidos, usina de 3-4 Miles, se não me falha o nome. Nós também tivemos a usina de Fukushima no Japão e a usina de Chernobyl na Ucrânia. E agora o nosso quiz aqui na tela. Qual é o nome dado ao processo ao qual o petróleo é submetido para que se origine? Gasolina, querosene e óleo diesel. Letra A, decantação. Letra B, destilação simples. Ou letra C, refino. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha? Vai lá!
Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela a resposta, letra C, refino. Então, quando nós estamos submetendo o petróleo ao refino, nós vamos obter uma série de outros produtos. Agora, a nossa segunda atividade. Olha lá na tela, ó. Descreva duas das fontes de energia apresentadas na aula de hoje. Então, escolha duas das fontes de energia que foram apresentadas na nossa aula e explique elas aí no seu caderno. Vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha realizado essa atividade. Espero que você tenha anotado isso no seu caderno. Agora aqui na tela, aparece para você aqui, ó, além da sala de aula. Então é um momento que, caso você queira se interessar um pouco mais sobre o assunto, você pode buscar um pouco mais sobre Chernobyl, sobre o acidente nuclear, aonde você pode procurar no YouTube, lá no canal Ciência Todo Dia, você pode pesquisar lá o vídeo Chernobyl, a história completa. Caso você queira também, você pode capturar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, apontando o seu celular, que você será será encaminhado diretamente para esse vídeo, que mostra um pouco de todos os fenômenos relacionados a esse acidente de proporções catastróficas. Vale destacar que, ao longo da história, nós tivemos vários acidentes nucleares. O de Chernobyl, que foi o que causou uma grande repercussão durante a década de 80, década de 90. Nós também tivemos o de Fukushima, na década de 2000, 2010. E nós também tivemos, na década de 70, um incidente nuclear na usina de Trefork Island, nos Estados Unidos. Então, são incidentes e acidentes que ocorreram ao longo da história envolvendo usinas nucleares. Para você que quer saber um pouco mais, pesquisa lá que você vai achar muita coisa interessante. Nossa aula já está chegando ao fim e antes de concluir a nossa aula, eu quero dizer aqui para você que os conteúdos que foram tratados, nós falamos sobre as fontes de energia, as suas formas de classificação, bem como caracterizamos as principais formas de energia, de fontes de energia que são fundamentais para a nossa vida e para a nossa sociedade. Quero muito agradecer a sua dedicação, a sua participação, estudante, ao seu envolvimento, a participação das suas famílias, a nossa intérprete de Libras, muito obrigado. E a você, estudante, forte abraço e até a próxima aula.